A Grande Batalha de Volga. Versão brasileira em Gedix, São Paulo. Esse filme foi realizado por 150 cinegrafistas do Exército, inclusos aqui. Estes cinegrafistas filmaram as tropas russas em ação. Ficha técnica. Ibragimov, Katzman, Malov, Arlyankin, Paselsky, Vikharev, Goldstein, Kazakov, Khrushchevsky, Mukhin, Ostrovsky, Sotin, and Shadronov. With acknowledgments to the State Film Archives. Scenario, Yuri Smirnitsky, directed by Maria Slavinskaya. Text by Alexei Surkov, music arranged by Makarov. Military advisor, Lieutenant General Platonov. Central Documentary Film Studio. Abaixe sua cabeça, amigo. Curve-se diante dessa terra devastada por canhões, minas e bombas. Dessa terra que foi escavada por metais mortíferos. E para a qual o povo russo deu o seu bem mais valioso, a própria vida. Colina Mamayev. Um furacão de guerra e a morte sangrenta passou por este lugar. Descubra sua cabeça, amigo, quando pisar sobre esse chão que as pessoas em todo o mundo consideram sagrado. Há mãos cheias de tarefas macabras nesta terra hoje. História da memória de um povo. Hoje nos lembra daqueles dias inesquecíveis. O verão de 1942 foi uma época de terríveis angústias. A linha de fogo dos soldados do fronte alemão estendia-se a centenas de quilômetros sobre o solo russo, do Oceano Ártico ao Mar Negro. Eles concentraram o fogo em setores-chave e a batalha intensificou em Barents. As forças soviéticas forçaram o inimigo para dentro do Círculo Ártico, contra seus penhascos gelados e tundras cobertas de neve. Heroicamente, Leningrado rompeu o anel de aço do bloqueio inimigo, repelindo qualquer ataque.
Ambas as tropas, do fronte de Leningrado às do Báltico, falharam, embora defendessem a cidade com valentia. O fronte cruzou através das antigas terras de Novgorod. Foi lá, nas florestas do lago Urin, que as forças soviéticas guerrearam contra as forças inimigas numa batalha encarniçada. As tropas alemãs logo se aproximaram das portas de Moscou e já estavam próximas à cidade. As ruas e praças de Moscou estavam sombrias. As divisões soviéticas do oeste que cobriam a aproximação de Moscou lutaram continuamente. Embora o Exército Vermelho ainda não tivesse superioridade sobre o inimigo, as tropas soviéticas obtiveram um sucesso consolador na Batalha de Moscou. Minsk e toda a Bielorrússia continuavam ocupadas pelos nazistas. Dia e noite, suas pesadas botas invasoras podiam ser ouvidas enquanto os nazistas enchiam as ruas. Durante o primeiro ano da guerra, o inimigo capturou a maior parte da Ucrânia soviética. As riquezas criadas pelo trabalho duro do povo ucraniano foram saqueadas publicamente e mercenariamente. Trens carregados de trabalho escravo e alimentos eram enviados para a Alemanha. No setor extremo sul do fronte, a heróica cidade marítima de Sebastopol, isolada do resto do país, continuava lutando. Entre os defensores da cidade estavam os marinheiros da frota do Mar Negro, conhecidos por sua resistência e bravura. Meses se passaram, mas Sebastopol não se rendeu. Imobilizados pelos insucessos temporários, o primeiro da guerra fez os rápidos exércitos alemães temerem a derrota em Moscou, Rostov-na-Donu e Tikhvin. O ataque relâmpago contra a União Soviética entrou em colapso. Uma guerra longa e incerta era inevitável agora. No verão de 1942, o comando de Hitler concentrou tropas de choque a leste de Kharkov e Kursk e a represa Don, tendo por objetivo uma grande ofensiva para esmagar as forças soviéticas no sul e chegar aos campos de petróleo do Cáucaso e às riquezas do rio Don, Cooper e Baixo Volga. O inimigo também tinha a intenção de cortar uma das principais linhas de comunicação que ligava a União Soviética a seus aliados. Hitler, excitado, apressou sua ofensiva. O segundo fronte na Europa ainda era apenas uma promessa. O comando alemão foi capaz de concentrar mais do que o dobro de números das forças soviéticas no setor sudoeste. Cerca de 90 divisões de infantaria motorizadas e de tanques foram reunidas contra a ofensiva inimiga. O inimigo passou através dos rios Volga e Leningrado.
Sua meta era libertar o fronte oriental e isolar o Cáucaso de toda a parte central do país. Um terço da infantaria alemã e das divisões de tanques estiveram em ação por aqui. Mais de 1 milhão de soldados hitleristas. O Führer exigiu que os soldados lutassem pela vitória no leste. Então eles marcharam e marcharam para a morte. O medo estrondava no caminho do inimigo. Mas a ofensiva alemã no setor sudoeste continuava. Lutando vigorosamente, as tropas soviéticas mostraram uma determinação que impressionou o mundo, mas as chances eram muito desiguais. Novamente, como em 1941, o povo soviético provou o gosto amargo de uma retirada. Dirigiram-se para o leste, para salvarem a si mesmos da escravidão e da morte. Uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial começou em 17 de julho de 1942. Na segunda metade de julho, o inimigo empurrou as tropas soviéticas de volta à margem inferior do rio Don. Lá, uma grande batalha foi travada e vencida. As forças soviéticas lutaram com valentia e infligiram as baixas. Os nazistas chamaram a estrada para o Volga de Estrada da Morte. E para intensificar a força dos seus golpes, o inimigo alcançou o rio Don num fronte selvagem, cruzando o rio em muitos pontos. Divisão após divisão invadiu as estepes além do rio Don. Enquanto isso, o comando avançado alemão estava em território caucasiano e 100 unidades para 3 exércitos seguiam em direção às forças do Fronte Sul. O inimigo tinha pressa para capturar os cereais de Cooper e, o mais importante, os campos de petróleo caucasianos. Explosões de bombas e os estrondos dos tanques nazistas sacudiram Cooper e as estepes do rio Don. O comando soviético empreendeu todos os esforços